Olá, bem-vindo ao DevDojo e ao curso Como configurar uma aplicação REST para produção. Então, na última aula nós vimos aqui como fazer uma busca utilizando parâmetro e agora nós vamos ver como é que nós podemos utilizar o post. Bom, para isso nós vamos criar aqui um novo método, post, arroba path, vamos colocar aqui, vai ser o nome save, na verdade está tudo em português, vamos colocar aqui salvar. Vamos colocar arroba consumes, ele vai consumir um JSON, chequei o nome, é realmente JSON, e esse carinha aqui, JSON. Então ele vai consumir application, JSON, e ele vai consumir um JSON e ele vai produzir um JSON, ou seja, nós podemos colocar para ele devolver o objeto que foi salvo. E agora vamos criar um método public response salvar. Legal. Como nós vamos trabalhar com Java, nós vamos receber aqui um objeto pessoa. Vamos colocar aqui salt pessoa.getNome. Não estamos trabalhando com banco ainda, então se vier o nome significa que esse argumento veio corretamente. Então, return response.ok e dentro desse ok, new JSON.toJSON. Vamos retornar essa própria pessoa. .build. Ou você poderia retornar aqui uma outra string, por exemplo, salvo com sucesso. Legal. O problema é, eu não quero ter que entrar na parte de front-end, eu não quero ter que sair do back-end. O que nós vamos fazer então? Nós vamos criar casos de teste para testar esse salvar. Tem um que eu utilizo, que eu achei muito simples, e é esse carinha aqui, semaphore.com. Então, esse site aqui ele tem diversos tipos de tutoriais, você clica aqui, tutorials, search tutorials e procura REST Assured. Esse primeiro aqui. Então, se você quiser, você pode ler tudo isso, mas o que nós vamos fazer é parte direto porque interessa. Vamos copiar essas dependências que eles falam aqui para nós utilizarmos menos o JSON. Vamos pegar esses carinhas aqui, Ctrl C, vamos voltar para o nosso projeto, vamos lá para o POM e Ctrl V. Remove o do Google, porque nós já temos a versão mais atual. Na verdade eu nem sei se essas são as versões mais atuais, mas pra gente eu acho que isso não importa, nós vamos seguir o que ele está falando lá. Então vamos, nós não precisamos colocar nada aqui, porque está tudo no escopo de teste, você pode ver que não tem nenhum elemento disponível. E voltando aqui, ele fala para nós configurarmos uma classe, cadê a primeira classe? Essa functional test, então eu vou literalmente copiar essa classe inteirinha aqui, Ctrl C, volta para o nosso projeto, vamos aqui no nosso teste, vamos criar uma classe, um pacote na verdade, chamado br.com.devdojo.projeto inicial rest.test. E nós vamos criar uma classe chamada functional test. Ops, Ctrl V. Legal, então vamos fazer os imports, alt enter import class e alt enter import class. Então essa é a porta que nós estamos utilizando. Nós podemos deixar do mesmo jeito. A única coisa que nós vamos fazer é trocar aqui algumas coisinhas, como por exemplo esse server.base aqui. O nosso caso é projeto inicial
REST e barra service. E o resto você pode deixar igualzinho. Bom, voltando para o resto, cadê? Eles têm alguns exemplos. Você pode ler esses exemplos aqui à vontade. Essa é a URL. Mas alguns eu lembro de cabeça. Então, vamos voltar para o nosso código. E vamos criar aqui uma outra classe. E vamos chamar essa classe de pessoa path test. E ela vai estender functional test. Legal. Vamos fazer o primeiro teste utilizando aquele oi que nós temos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui pin_tab e pessoa path test, pin_tab, botão direito, close all but pinned. Beleza? Então vamos fazer o primeiro teste. Public void, eles colocam o nome lá, basic ping test. É o primeiro método que tem lá que eles fazem o teste. Então, nesse basic ping test, esquecemos de anotar aqui com @test org.junit, nós vamos utilizar o seguinte, given import static do rest assured .when .get. Dentro desse get nós vamos colocar aqui, nós estamos utilizando pessoa, então pessoa barra, vamos ver, oi, é o primeiro método que nós utilizamos aqui, pessoa barra oi. .then .status code 200. É o ok que ele retorna para a gente. Vamos executar, nosso servidor está rodando e agora nós vamos executar essa classe aqui, Ctrl Shift F10. O teste passou, nós fizemos alguma modificação que nós esquecemos, então vamos reiniciar aqui o... Legal, então nós fizemos aqui, rodamos o teste, você pode clicar aqui. Então, ok, nosso primeiro teste está funcionando. Agora vamos fazer um outro teste. Por exemplo, nós temos aqui, vamos lá, esse listar, mas vamos testar um outro. Vamos testar esse buscar aqui para verificar se o nome estiver inválido, se ele realmente retorna o erro 400. Então nós podemos fazer o seguinte, @teste public void invalid name should return bad request. Legal, então isso está falando, os testes têm que ter uns nomes bem fáceis de entender. Está falando aqui que um nome válido deve retornar bad request. Então, given when get, vamos colocar aqui pessoa, o método buscar, nós utilizamos a Mercy, né? Mercy, .then, ela tem que retornar para a gente status code 400. Você pode testar só o método, você pode testar a classe toda. Ok. Legal. E agora, outro que nós podemos fazer, por exemplo, é para verificar o nome. Então, tem alguns métodos legais, por exemplo, @teste public void verify. Vamos colocar name, só verificar o nome. Nós temos aqui given when get. Vamos colocar aqui pessoa barra buscar barra
Goku. Ponto. Then, como é que faz para verificar se tem dentro do corpo, ponto body, a string Goku? Então, tem um método chamado contains string, Alt Enter. Tudo isso está lá na documentação, gente. Core matches desse org.handcrest. Eu acho que é esse carinha aqui. E contém a string Goku. Bom, vamos fazer no teste. Vou rodar só ele. Legal. Veio string Goku. E uma outra forma, você pegando Ctrl D, ponto body, eu posso utilizar o atributo. Então, o atributo é nome, certo? E o nome, nós temos também como utilizar equal to, do core matchers. Então, equal to Goku. E nós podemos verificar o status também, ponto status code 200. Vamos executar esse método. Legal, rodando. E agora vamos para o que importa, que é o verify save. Então, verify save, vamos fazer o seguinte. Arroba teste. Public void. Vamos verificar. A gente pode trocar esses nomes depois, só para a gente finalizar essa aula mais rapidamente. Pessoa, do projeto inicial, vamos fazer o import p new pessoa. Vamos, por exemplo, adicionar Mercy. Então, given, ponto. Vamos colocar o content type, application, traço, JSON, ponto, body. Eu vou adicionar esse p para o body, ponto when, ponto post. O post vai ser para pessoa, traço, salvar o nome, se eu não me engano. Salvar. Ponto then, ponto status code 200. Bom, vamos fazer um teste. Lá no nosso pessoa path, nós estamos imprimindo o nome, então nós vamos executar esse cara. Verify name, legal. Vamos agora para o debug. Bom, era para ele ter aqui o nome da pessoa. Vamos colocar aqui e vamos executar novamente aqui. Estou executando verify name. Tá errado. Voltando, verify, save. Opa, temos aqui a Mercy. Server, Mercy, run. Legal. Então, o nosso método save ele está funcionando perfeitamente. Bom, esses casos de testes eles são muito simples de se fazer. Se você quiser, lembre-se, você pode vir aqui nesse site. Eles têm um tutorial bem legal das coisas que você pode fazer. Então, é sempre bom você criar os casos de teste, porque provavelmente trabalhando com REST você vai fazer diversos tipos de modificação e você tem que garantir que elas não vão afetar o código em geral. Então, nessa aula é só. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.